Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 10 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Estamos celebrando também o mês da Bíblia. Queremos pedir ao Senhor nosso Deus que nos ajude cada vez mais a amar a sua palavra, a fazer da sua palavra a experiência de fé da nossa vida, a palavra que deve nos iluminar, a palavra que deve nos fortalecer no nosso processo de conversão. Mas lembrando sempre, que a palavra ela deve ser acolhida. A palavra deve entrar pelos nossos ouvidos e se alojar em nosso coração. Porque assim a palavra ela pode produzir o seu fruto. E lembrando aqui, que o fruto da palavra de Deus é nos converter. Por isso que a palavra de Deus, ela tem uma dupla função. Primeiro, de nos consolar e depois também de nos converter. Mas devemos nos entristecer se a palavra de Deus não se aloja em nós. Alegramo-nos quando ela nos corrige, alegramo-nos quando ela nos consola. Mas devemos ficar tristes, porque se a palavra de Deus não entra nos nossos ouvidos, nós não a podemos acolhê-la. Então, por isso que é necessário a disponibilidade para acolher essa palavra. O evangelho que nós ouviremos hoje, evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo de 27 a 38. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Deus Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os injustos e ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não abandoneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, através deste evangelho que nós acabamos de ouvir, segundo São Lucas, Jesus estabelece 4 paralelismos. Isto é, Jesus coloca aqui um código, um pequeno código de conduta moral que o cristão deve seguir e agir conforme ele. E coloca dentro do parâmetro da bondade e do perdão. O ser humano, ele é bom. E por ser bom, ele perdoa. Mas, padre, por que então que existem pessoas más, pessoas que não procuram realizar a bondade?
aqui está contra a natureza do ser humano. O ser humano foi criado por Deus bom e não pode ser diferente. Mas quando há um desvirtuamento vazio da bondade, aparece a maldade. Por isso que a maldade, ela é contra a natureza humana. Façamos um exemplo para a gente entender bem isso, né? Quando vamos fazer algo de bom, a gente não precisa ficar pensando, vou fazer algo de bom para alguém e como vou fazer, de que jeito vou fazer. Simplesmente a gente faz e se sente feliz em fazer isso. Mas quando vamos fazer alguma maldade, tem que pensar, tem que deliberar, tem que planejar, tem que esconder, tem que mentir e tantas coisas más. Por isso que a gente entende que a maldade não faz parte do ser humano. A maldade é contra a natureza humana e que o ser humano foi gerado e feito por Deus para ser sempre bom. E por isso que nós entendemos que Jesus quer nos dizer neste evangelho de hoje, isto é, o amor que elimina o ódio. E para eliminar o ódio, se deve também perdoar o inimigo. Mas existe mais possibilidade do perdão do que para odiar. Interessante observar aqui neste evangelho que Jesus coloca essa questão. Para que se elimine o ódio, nós temos que eliminar a fonte do ódio. Claro que não vamos matar quem nos odeia, mas eliminar a fonte do ódio é eliminar o ódio do nosso coração. Isto é, rezar por aqueles que nos perseguem. E fazer o bem, não a vingança. E orar pedindo aí a conversão daqueles que praticam o mal, através do ensinamento da cruz. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é nosso dever como cristão praticar o bem, é nosso dever como cristão perdoar, não amargurar ódios, rancores e tantas coisas mais. E muito importante lembrar, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, se alguém lhe fez algo de mal, reze. O perdão começa sempre no coração. E quem mora no coração não é seu inimigo, mas muito pelo contrário, é uma pessoa querida que mora num lugar muito especial. Peçamos neste momento, meus caros irmãos e irmãs, a bênção de Deus sobre a água. Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor.